Galera de Rio Preto e região, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast. Eu sou o Leandro Martins, host do podcast, e hoje a gente tem um convidado aqui super especial, tem uma história bem bacana e está trazendo um cara muito legal para um evento aqui em São José do Rio Preto. Então, antes mesmo da gente apresentar o nosso convidado, eu quero pedir para vocês, se você não for inscrito no nosso canal, já se inscreva no canal. Se você está nos ouvindo aqui pelas plataformas de áudio, também tem a opção de você seguir, para que você consiga também receber todas as notificações de quando tiver episódios novos. Beleza? Estamos aqui hoje, então, com Jabs Emerich, ele que é mentor e empresário de alta performance, com uma trajetória marcada por resultados concretos de uma liderança ousada. Ele, inclusive, estava contando aqui que na cabeça dele, assim, ele viveu 80 anos com seus 34, né, Jabs? Isso aí. Ele atualmente é CEO do grupo JA, um ecossistema empresarial que reúne empresas como KLG Estética, Router Médico, dentre outras. Ele vai contar um pouquinho pra gente. Jabs, bem-vindo ao Rio Preto Cast. Obrigado, meu amigo. Um prazer estar aqui com você e com vocês. Vamos compartilhar um pouquinho da nossa trajetória de 80 anos. E vamos falar um pouquinho do evento também, né? Sim, Depois que a gente trouxe o João Adib aí, a gente está trazendo agora Ricardo Eletro Nunes, né? O cara que chegou a faturar 10 anos atrás 1 bi por mês. Né? E uma frase que eu sempre costumo levar para a vida, e eu falo que é um dos meus dilemas, é que contra resultado não tem argumento, né? não tem. E o resultado desse cara há 10 anos atrás já era extraordinário, né? Imagina o quanto não vale 1 bi há 10 anos atrás, valia, né? Então, por mais que ele teve alguns obstáculos e problemas depois, eu sou o cara que quero chegar nesse nível. E para eu chegar nesse nível, eu tenho que estar perto de pessoas que já passaram ou ainda vão chegar, né? Não, Ou já chegou. Já chegou. Então, eu procuro estar sempre perto dessas pessoas, independente do final da história, mas na jornada dele ele alcançou esses resultados. E é isso, quanto ao resultado não tem argumento, e é um super evento, o cara é uma máquina. E tenho certeza que vai acrescentar muito para muito empreendedor aqui em Rio Preto, não só Rio Preto, no Noroeste Paulista, né? Não, eu não tenho dúvida disso. E é legal, cara, porque, assim, você trouxe o João Adib esses dias e a gente vê, agora trazendo o Ricardo, a gente vê como que Rio Preto tem crescido muito com essas questões de eventos, né? Cara, na verdade não estava no nosso core business essa empresa de evento. Tá? Porque, na verdade, um dos nossos negócios, né, que o nosso core principal é soluções para a saúde, né? Então, a gente tem distribuidora de medicamento hospitalar, em materiais, tem a distribuidora de estética, temos clínica, fazemos gestão de hospital. Então, a gente tem umas soluções praticamente verticalizadas. E nós somos, da linha de estética e hospitalar, distribuidores da CIMED. Foi quando a gente teve a grande ideia para lançar um produto da CIMED no Noroeste Paulista, de trazer o João e fazer esse super evento. Só que eu fiquei muito surpreso de como a mentalidade das pessoas do Noroeste Paulista já estão de empreendedores. E acabou que surpreendeu a quantidade. Inclusive, nós iríamos fazer o evento no Teatro Paulo Moura, que cabe no máximo 1.000 pessoas, e a gente teve que trocar, porque 1.000 pessoas a gente foi na abertura do carrinho de emissão de ingressos, entendeu? Então a gente foi pro Centro Regional de Evento e chegamos ao número de 5.000 pessoas lá. E aí, através desse boom, desse estouro que teve esse evento, a gente falou, cara, não, tem um mercado aqui, tem uma necessidade aqui no Noroeste Paulista de estar movimentando e trazendo pessoas de resultados esplêndidos, que é o caso do Ricardo Nunes, entendeu? Sim. Então, na verdade, a gente está fazendo esse evento até por causa do último evento. E a ideia é a gente fazer entre 2 a 3 por ano, trazendo grandes nomes, né? Sim. Já tem até o outro nome, mas eu não posso falar ainda. Ainda, em breve. Deixa passar deixa acabar um evento, depois eu falo do outro, né? Mas é verdade. Ô, Jabs, então conta um pouquinho aí, até pro pessoal conhecer, quem é o Jabs, como você chegou nesse mundo de negócios, enfim.
O Jabes, primeira coisa, é filho de Deus, né? Eu costumo dizer que eu tenho... inclusive, eu nasci no meio de uma tribo de índio que minha mãe e meu pai eram missionários. Eu nasci lá no Mato Grosso, lá perto do Xingu, lá. Então, eu fui criado num lar cristão. Então, é por isso que eu gosto de falar isso. O Jabes, primeiro, é filho de Deus. Eu estou empresário e sou vendedor. Então, eu tenho uma jornada longa, por isso que eu brinquei de 80 anos, 34 e 80 anos, porque eu morei em alguns países, fiz faculdade fora, só que como eu sempre tive que correr atrás e me virar, e nunca estive satisfeito em estar em uma zona de conforto, pelo contrário, se eu estou na zona de conforto, eu me sinto mal. Eu tenho alguma coisa errada, e isso é o que o empreendedor tem que ser. Se você que é empreendedor começou a ficar na zona de conforto, meu amigo, tem alguma coisa errada. Procure algo para sair da zona de conforto. Porque essa é a dor do crescimento, né? Então, eu acho que eu estava escutando hoje um podcast, hoje de manhã, e o empreendedor ele tem que ter metas, né? E ele tem que ter um alvo. E para você alcançar esse alvo, vai causar dor, vai ter problema, vai ter obstáculos. Se você está muito acomodado, tem alguma coisa errada. A não ser que você não tenha um plano futuro, né? Então, inclusive, isso eu vejo alguns empresários que não sabem o plano daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos. O cara que é empreendedor, ele não pensa mais no mês. Não, ele tem que pensar. Né? Inclusive, tem 3 tipos de empreendedores, né? O empreendedor empresarial, existe 3 tipos de empresários. O empresário empreendedor, o empresário empresarial e o empresário empreendedor visionário. Qual que é essa diferença? O empresário empreendedor é o cara que além do core business principal, ele está vendo, investindo, diversificando a fonte de renda. Então, ele busca novos negócios, novas soluções. O empresário empresarial é o que foca toda a energia apenas no negócio. Então, ele não quer diversificar, ele não tem a mentalidade de ter os ovinhos em várias sacolas, cestinhas. Então, ele foca só no negócio dele, e a empresa tem 50 anos, e aquilo ali ele não quer olhar para o lado. E tem o empresário, empreendedor visionário, que o cara, além de estar disposto a ter o negócio principal, diversificar, ele também está sempre prevendo o mercado futuro. Então, eu falo que eu passei por essas etapas. Então, inclusive, a minha virada de chave, eu vou contar um pouco da história daqui a pouco, foi quando eu previ o mercado. Eu fiz uma previsão que a pandemia viria para o Brasil. Antes dela chegar, eu já estava preparado para receber ela. Então, eu coloquei meu estoque inteiro no máximo que dava, que eu tinha de caixa. Espaço e caixa, né? Sim. Igual eu estava falando antes aqui do fluxo de caixa, que é a dor de praticamente todos os empresários aí. Então, eu fiz o estoque, me preparei para a pandemia, e quando a pandemia veio, praticamente eu tinha máscara no Brasil, somente eu, e foi quando foi minha grande virada de chave, assim, como empresário, né? Na época eu fui julgado por querer correr alguns certos riscos, mas o risco, para quem é empresário, empreendedor, sabe, tá no DNA, tá no sangue, né? Claro que os riscos que você faz com medidas, né, em cima de dados, de pesquisa, ele diminui, mas cara, a gente tá no Brasil, irmão. O risco é todo dia. É todo dia. E a roda gira. Um dia você tá aqui e outro dia você tá aqui. Entendeu? Não adianta. A gente tem muito risco no Brasil, tanto por conta do fiscal, juros, o juros está altíssimo. Então a gente não sabe o dia de amanhã que é empresário. Então, inclusive, até foi a outra virada que eu tive no momento como empresário na minha vida, que eu quis diversificar, para não deixar o risco num negócio só. Então, eu deixo de ser um empresário empresarial e vou para o empresário empreendedor. Eu começo a diversificar minha fonte de renda. Investir em outros negócios. Mas uma coisa que eu falo para terem cuidado na hora de diversificar: procure investir em negócios que tenham a ver com o seu core principal. Foi o que eu falei no começo. A gente tem soluções para a saúde, que o nosso core principal é distribuição de medicamento e material hospitalar. Então, tudo que tem sentido no nosso ecossistema
Inclusive, isso aí foi uma coisa que eu aprendi com um bilionário, que eu trabalhei com o Janguier Diniz. E isso, tudo que eles gastam muito fora, eles dão um jeito de botar para dentro. E aí, depois que eu me aproximei do João, eu vi isso, que a CIMED é um exemplo disso. O que a CIMED fez? Ela pegou a cadeia inteira de produção e botou tudo dela. Então, ela que fabrica a bula, ela que fabrica a caixinha, ela que fabrica o medicamento, ela que tem a empresa de logística, ela que tem a empresa de distribuição. Então, o que ele fez? Ele verticalizou toda a produção. E aí, o que acontece consequentemente disso? Você tem a margem maior. Sim. E olha que louco, você compra de você mesmo. Você retroalimenta o seu ecossistema. E o grande lance da diversificação é esse. É você retroalimentar o seu ecossistema. Né? E aí, depois que você consegue se estabilizar em 3, 4, 5 empresas e consegue diversificar e dividir esse pote, você começa a querer arriscar um pouco mais no mercado futuro. Aí vem o que a gente está passando agora, né? Que a gente está vivendo agora, mas a gente já estava 2 anos atrás já de olho e investindo a IA, tecnologia, a inteligência artificial. Então a gente agora está nesse momento, né? E vendo essa necessidade também do empreendedor noroeste paulista, foi que a gente teve as ideias de trazer o Revendo de novo. E olha que louco, a gente já foi lá em Marte, né? A gente estava falando aqui um pouco da minha história. Então, eu fiz medicina no Brasil, na Argentina, no Paraguai, só que, como eu falei, eu sempre tive que me virar e correr atrás. Então, eu falo que a necessidade, ela faz você se mover mais. Quando você não tem a necessidade, você fica mais neutro. Né? Tá tudo bem, tá acomodado, né? E a necessidade é diferente do que você precisa. Sim. Tipo assim, faz falta, você vai passar fome se você não tem dinheiro para pagar o aluguel. É igual a nossa geração, um pouco mais antes da nossa, depois da década de 90 ali. Você vê hoje com 40 anos morando com o pai e com a mãe. Porque não tem coragem de sair de casa e correr atrás do seu próprio... Não quer sofrer, não quer sair da zona de conforto. É muito cômodo, né? Exato. Aí, ele sabe que se der tudo errado, tem a comidinha da mamãe, tem um teto para morar. Então, isso a gente vê até um problema hoje, que isso vai estar atrofiando, né? Atrofiando mentalmente. Então, como eu sempre tive que me virar, eu cheguei a vender marmita no sinal para pagar a faculdade, na minha época de crise. Entendeu? Então, para mim, nunca tive problema. Então, outra coisa também é a questão da vaidade, né? Tem gente que tem vaidade. Eu sou isso, meu negócio é isso, eu vou focar, eu só quero isso, não sei o quê. Cara, empresário não pode ter vaidade. Ainda mais quando você começa a investir. Você viu que o negócio não tá dando certo, meu amigo? Tchau. Corta. Tchau, vamos pro próximo. Não fica com vaidade. Às vezes o prejuízo vai ser muito maior, cara. Exatamente. Assume o prejuízo. Tem gente que continua no negócio, insistindo num negócio que já passou anos e só tá tomando prejuízo. Irmão, não é o negócio agora, não é o momento. Pode ser que seja um puta negócio, mas daqui a 10 anos, 5 anos. Só que você tem a sua vaca leiteira para você bancar esse negócio que vai virar daqui 5, 10 anos. Né? Porque tem isso. Se você não tem sua vaca leiteira, você nem vai se arriscar em outros negócios. Exato. Primeiro faça sua vaca leiteira. Então, essa questão das pessoas não tiverem a diversificação... O que eu tava falando mesmo? Já deu... Olha o TDAH. Não, que você tava falando... Até eu ia te perguntar mesmo, né? Corta. Não, mas até até para complementar. Que você tava falando. Por exemplo, muita gente às vezes não quer, por exemplo, conseguir expandir seus negócios em outras coisas além da sua vaca leiteira mesmo, esse exemplo que você deu. Mas você enxerga que em todos os mercados isso seria possível? Você acredita que isso seria possível ou não? Cara, sim, sabe por quê? Que for... Sabe por quê?
o dinheiro muda de mão, ele não acaba. Então, esteja atento o que é dentro do seu mercado e aonde que o dinheiro pode estar para você buscar ele. Hoje mesmo, estava no almoço, a gente estava discutindo isso aí. Né, que a gente tem uma clínica de estética e a gente sentiu que nesse último ano o faturamento geral, não só da nossa clínica, mas dos concorrentes, dos amigos, tudo deu uma bela caída. É porque o risco financeiro no país não tá legal, né? Então, tudo que é supérfluo, a estética é supérfluo. Aí a gente volta, não é necessidade. Necessidade é um remédio, é um alimento. Que o cara não pode ficar sem. Um plano de saúde é necessidade. Né? Então, deixa de gastar naquilo e a gente agora está bolando novas estratégias e novos produtos dentro da própria clínica para tentar adequar a necessidade. Entendeu? Então, por exemplo, igual o tema da obesidade hoje. O tema da obesidade, ele está sendo tratado como doença. Então, ela está virando uma necessidade. Pode ver a febre do Ozempic, do Mounjaro, não tá uma loucura isso. E aí nós temos uma clínica de estética. Então, nós estamos tendendo também para trabalhar com o emagrecimento. Então, por isso que eu falo, todos os mercados dá para você trabalhar essa questão. É só você adequar e entender aonde que está indo. Sim. Entendeu? Aí falando um pouquinho especificamente do mercado de saúde, a gente vê que na pandemia teve o boom. E até a gente estava conversando que tem os seus desafios, né? Pós-pandemia, enfim. Como que você enxerga o mercado de saúde hoje no Brasil? Cara, o mercado de saúde, ele depois da pandemia, ele ficou maior do que o de alimento. Não sei se foi o medo da morte. Então, hoje, isso é dados. Gasta-se mais com remédio do que com comida. Então, o mercado da saúde, pelas previsões, é um mercado que vai só crescer e aumentar. O grande problema pós-pandemia foi que muitos hospitais e muitas clínicas ficaram quebrados, né? Porque os preços dos produtos aumentaram demais e teve que investir e gastar naquela época com produtos igual, teve... vou dar o exemplo da máscara. A máscara custa centavos. A gente chegou a vender R$10 na época. Nossa. Uma máscara. Uma máscara de TNT. Pra você ter ideia, uma das vendas que a gente fez para um hospital em Guarulhos, e isso a nossa empresa ainda era lá em Foz do Iguaçu. A gente precisava fazer uma entrega emergencial, ele mandou um jato particular para buscar. Rapaz. Né? Só quanto que não foi? Só essa... Entendeu? Então a gente teve que fretar o jato e mandar para eles. Entendeu? Olha que loucura. E quanto que vale um TNT, pô? TNT. Você TNT. comprar na lojinha. Olha a sigla. Tecido, não tecido. Nem tecido é. Você vai comprar nessas lojinhas aqui de festa que normalmente você encontra, né? Você vai pagar, sei lá, R$2, R$3 um metro. Então, nem... E aí foi o que aconteceu. Mas não é que foi superfaturamento. Foi que o produto foi caro. A gente comprava caro, vendia caro e era necessidade. É oferta e procura. Né? Exatamente. Tem que... Não tem o que fazer. E o que eu vejo, já analisando o que está acontecendo no mundo, todas essas guerras, né, essas medidas loucas que o Trump tem feito, essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, as guerras bélicas que estão explodindo para todo lado, está se intensificando mais. A tendência é que não só a parte de suprimentos de medicamentos, suprimentos de saúde fica escasso, mas principalmente alimento. Então, se alguém quer dar uma olhada para algum mercado, olha o mercado de alimento. Tá? Inclusive, estava vendo até uma pesquisa ontem que os bilionários têm comprado muita fazenda, em muita terra, porque eles já estão olhando lá na frente o que vai acontecer. Eu falo que nos próximos 5, 10 anos nós vamos passar dificuldade alimentar. Vamos passar por escassez alimentar. Que a produção vai ser menor do que a necessidade do Exatamente. mundo, né? Exatamente. Então é um mercado aí para ficar de olho e já tentar buscar alguma coisa aí que os próximos 5, 10 anos nós vamos ter um grande problema. Fora o risco de uma nova pandemia, né? Que com essas guerras aí, vai saber se alguém não quer fazer uma guerra, né?
Já não dá para saber mais nada, né? Então... E aí vem o empresário empreendedor querendo sobreviver no meio disso tudo, cara. Não é fácil ser empresário empreendedor. Você tem que estar disposto. Se você quer a sua vida tranquila, irmão, vai assinar carteira, vai ser CLT. Não vem pro jogo, não. Porque o jogo não é fácil. Não é. Você acha que tem dia que eu não acordo desanimado? Ou você acha que eu acordo animado todo dia? Tem dia que eu não quero nem sair da cama. Nem ver a cara de ninguém. Entendeu? Que é só problema. O empresário tem que... Eu até brinco assim, ó, manda o problema pra mim que eu nasci pra resolver problema. Você tem que estar disposto a resolver o problema 24 horas. Se você não quer uma vida tranquila, não vem pro jogo, irmão. Vai lá ganhar seu CLT lá e fica de boa. Tá tudo certo, tem espaço pra todo mundo. Exato. Mas se você quiser crescer, quer prosperar, quer dar uma qualidade melhor de vida pro seu filho, pra sua família, pra sua esposa, viajar mais com sua esposa, aí é o caminho. E aí estar perto de pessoas que já construíram, que já chegou lá, isso aí vai te acelerar mais ainda. É o que eu sempre busquei, estar perto dessas pessoas. Então, por isso eu vou direto lá para Alphaville, vou lá no escritório da CIMED, cara, só ficar perto do João, escutar o que ele tá falando. Cara, que essa energia do cara, velho, você é louco, você sai de lá querendo comprar um jato amanhã, só falta o dinheiro. Mas a vontade e o desejo... Entendeu? Você almeja aquilo, cara. Você sente a energia, você sente aquilo. E o Ricardo, que a gente vai trazer agora, é um cara muito intenso, irmão. Sim. Ele é muito acelerado, assim. E você sai do evento lá, você fala assim, meu irmão, quero devorar o mundo amanhã. É tipo isso. Entendeu? E é uma oportunidade fantástica. Né? E fora isso, a gente vai chamar algumas pessoas para um jantar só com ele depois, ter essa possibilidade de estar mais perto. Então é interessante participar disso aí, estar presente. Com certeza. Cara, me conta um pouquinho pra gente, até olhando um pouco de aprendizado em cima de tudo que você falou, de empresário empreendedor. Como que você enxergou a oportunidade? Beleza, que você viu que lá no mundo, na pandemia já tinha estourado. E o que você falou? Cara, eu preciso organizar porque o negócio vai chegar aqui. Porque assim, cara, você fez uma aquisição muito grande de mercadorias e tudo mais. Sim. Mas ainda tinha um risco, né? Ainda peguei dinheiro emprestado a juros porque eu não tinha caixa para isso. O risco você tem que correr. Se você não tá disposto a correr risco, esquece, você não vai crescer na tua vida. Cara, de 10, se você acertar uma, você explode, irmão. Entendeu? Então você tem que estar disposto a perder também. O jogo é esse, cara. Só que o que minimiza é você estar sempre atento e buscando informação. O que eu fazia? Eu morava na Tríplice Fronteira. E como eu já tinha estudado na Argentina, medicina, e ali eu estudava no Paraguai, eu tinha informação dos dois países. Mais do que estava acontecendo no Brasil. E a Argentina fechou a fronteira. E eu comecei a ver muito propaganda e reportagem da Argentina e comecei a ver que tava o bicho pegando lá. Falei, cara, esse trem vai chegar aqui, tá aqui do lado. E aí eu comecei a olhar mais as coisas da China, que tinha acontecido, que estava acontecendo, vendo gráfico, dado, como que funcionava o gráfico de contaminação. E eu lembro que na época eu tive que usar até o VPN. Para quem não sabe, o VPN é uma ferramenta que ela troca o seu IP de lugar. Então eu colocava o VPN lá na China para poder acessar algumas informações de lá. E eu botava o translator lá e ia pesquisando. Um vídeo no YouTube, que eu tinha censurado aqui. As mídias censuraram algumas informações do Brasil. Por causa do carnaval, eles manipularam mesmo. Então eles não deixaram chegar algumas informações para não fechar por causa do carnaval, que ia trazer muita gente, muito dinheiro. Tanto né? Então, que foi logo depois já... Que foi que estourou. Então eu falei, cara, esse trem vai vir aqui depois do carnaval, então um monte de gente aqui vai explodir o Brasil. E aí foi o que aconteceu. Só que isso aí que eu vou mais além. Isso foi o acontecimento da minha grande sacada. Mas a minha vida inteira eu estive atento a oportunidades. Sim. Tem uma fala que eu falo em todo podcast,
porque isso eu gosto de sempre estar reforçando. Vou te fazer uma pergunta. Quantos carros vermelhos você viu hoje? Que eu me lembro nenhum. Se eu te desse R$50 a cada carro vermelho que você visse, fala pra mim. Então, ia ter 0. Você ia ver um monte, porque você ia prestar Depois você ia atenção. prestar atenção, exato. E assim são as oportunidades do dia a dia, da nossa vida. Ela tá passando toda hora, todo dia. Só que você ficar babando, você não vai ver ela, irmão. A oportunidade, a sorte, né? Ah, foi sorte, foi uma atacada. Não, isso é oportunidade. Ela passa na tua frente diariamente, momentaneamente. Só que se você não está atento às oportunidades, você vai deixar ela passar. A oportunidade é igual um cavalo. O cavalo vai passar na sua porta. O cavalo da sorte vai passar na sua porta. Só que se não está preparado para montar nesse cavalo, meu amigo, tchau. A sua sorte já foi. Então eu sempre estive ligado. Eu sou um cara muito ligado. Tudo tá acontecendo à minha volta. É igual a Paula fala, nossa, você não desliga. Às vezes eu tô passando um carro, eu vou, nossa, olha aquele galpão ali, nossa, podia fazer uma empresa assim, não sei o que, não sei o que. Eu tô sempre atento, não só nas relações do dia a dia, mas tudo em volta. Então, tem uma história engraçada, que na faculdade de medicina ia ter uma prova de cálculo. Eu ainda era estudante, tinha empresa, mas não tava faturando muito ainda, tava no início. Eu peguei o caixa inteiro que tinha lá pra comprar, acabar de pagar o resto do mês, assim, estudante, você sabe. E comprei tudo em calculadora. Que eu falei, vai ter uma oportunidade aqui, o povo não vai levar calculadora. Chegou lá, ninguém levou calculadora. Então, a calculadora que eu paguei R$2, eu vendia 20 cada calculadora. Então, eu sempre estive atento à oportunidade. E nunca fui acomodado. Nunca tive medo de mudar a rota, mudar a direção, olhar em volta, olhar o mercado, entender, pesquisar, né? E o empresário ele tem que ter conhecimento em vários setores. Se você não entende de fiscal, você não entende de como comprar, você não entende de logística, você não entende de venda, você não entende de, igual a gente faz de licitação, do mercado público, mercado privado, de sistema, de RP, esquece, tem uma visão de tudo. Você não precisa ser expert, mas você precisa ter um conhecimento geral de tudo. Esse que é o grande lance de um CEO verdadeiro. Você não precisa ser especialista em cada setor, mas você precisa ter um conhecimento amplo de cada setor. Então, eu sempre busquei isso aí. Sempre gostei de pesquisar, de estudar. Eu não sei se foi por causa da medicina, que a medicina ela te traz esse benefício, né? Porque o médico normalmente estuda bastante, lê bastante livro. Então, essa minha ânsia de pesquisa, de querer estudar, e eu tive que trocar, depois desse boom da pandemia, a roda do carro, com o carro rodando a 1.000 por hora, eu tive que aprender tudo rápido, né? Por mais que na época cometi alguns erros, porque era muito rápido, era muita demanda, acabou que a gente me tornou empresário rápido, assim, né? Por isso que eu brinco, 80 anos em 30, porque realmente foi. Então, eu lembro da gente de noite sem dormir, que tinha que ficar pesquisando, entendendo que no outro dia eu tinha um edital para cumprir, entendeu? Era uma loucura. Mas foi uma experiência muito boa. E a questão que eu estava falando da vaidade. Chegou um momento na minha vida de empresário que eu entendi que eu precisava me tornar melhor tecnicamente. O que eu fiz? Dei um passo para trás. 2 passos para trás. Fui trabalhar de representante. Minha distribuidora sempre continuou. Fui trabalhar de representante comercial da indústria farmacêutica. Porque eu estava vendo que eu tinha um gap no meu setor comercial. Eu precisava me especializar, entender mais o mercado a fundo. O mercado que eu tinha acabado de entrar. Então eu dei 2 passos para trás, fiquei uns meses como representante da indústria farmacêutica, só para aprender mais. Sem vaidade. E tem que ser assim, né? Não dá pra... Entendeu? Vaidade e orgulho, né? Não dá pra você ter os dois. Que você vai deixar, nem só oportunidades, mas que você vai deixar pessoas
tanto para trás ou vai magoar muitas pessoas, você mesmo não vai conseguir evoluir. Cara, o grande problema do ser humano é o ego, né? É. Então, isso aí até a gente usa até como estratégia reversa na venda. Dependendo com quem você está falando do cliente, se você mexe no ego do cara, ou você perde a venda ou você ganha. Entendeu? Então, isso aí é o que eu falo. Cuidado com o ego. E até para quando você vai ter um certo tipo de reunião com certo tipo de pessoas, tenha cuidado, que você pode... Isso eu falo por mim, por experiência própria. Eu já queimei reuniões e queimei contratos porque eu não fui cauteloso com o ego. Entendeu? E a jornada é essa. Todo dia tem que fazer o que se precisa ser feito, mesmo com chuva, com sol, triste, feliz. O que tem que fazer. Tem que fazer. Não tem jeito. Jabs, conta um pouco pra gente, assim, então, como é que foi pra... Beleza, você já contou aí que você teve a ideia, vamos trazer o João, mas como é que foi, qual que era a expectativa, o que vocês queriam de mensagem e o que vocês olharam agora pra trazer o Ricardo? Cara, inicialmente, nós fechamos uma negociação com a CMED, de negociação comercial mesmo. E onde que a gente... representar eles aqui. Isso, para distribuir, né? Para trazer ele, para a gente fazer a apresentação da linha de produto deles. E o João tava na época de começar a palestrar. Ele não tava palestrando ainda. Meio que casou assim, sabe? Entendi. E a expectativa foi muito maior do que a gente tava esperando. E ele, cara, eu falo que ele tá no top 5 hoje de empresários do Brasil, né? Ele chega num lugar, ele domina o ambiente, cara. É fantástico. Ele tem uma energia, e é tão natural falar aquilo pra ele, porque aquilo ali é o que ele vive, né? Ao contrário de muitos mentores de palco, que os caras falam só falas de livro e não tem vivência, não tem resultado real e muito menos experiência. Ele conta da vida dele, cara. Ele fala do que ele passou, de quando ele era representante da própria empresa, que ele pegava uma pastinha. Inclusive, ele até abre a pastinha, mostra como é que ele funcionava, mostrando as caixas de produto. Então, ele fala isso com muito leveza, né? E o Ricardo é outro, cara. Então, a gente meio que quis seguir a mesma linha de verdade, vamos falar assim. Sim. De empresário verdadeiro, né? Inclusive, o Ricardo até fala muito isso, que ele é muito contra essas mentorias e esses programas empresariais aí novos, que fala que você tem que ter mais tempo com a família e menos tempo na empresa. Por isso que você tem que delegar mais e trazer mais líderes e deixar a empresa na mão dos caras. O Ricardo, ele é contra e eu concordo com ele. Velho, não adianta. É tudo babosela. Quem engorda o boi é o olho do dono. Não adianta, cara, você querer falar, não, vou botar o diretor pica das galáxias lá que eu vou pagar 100 mil reais. Velho, se o dono não tá ali, irmão, não é igual. Não é a mesma coisa. Então a gente procurou seguir essa linha de empresários verdadeiros com resultados reais que construíram e principalmente saíram do nada, né? Ao contrário de que muitos falam e julgam, não conhecem a história de nenhum dos dois, os dois saíram do nada. Os dois saíram do nada. Então o Ricardo Nunes, ele começou a empresa dele numa lojinha de 20 metros quadrados. Entendeu? E o legal dele, na palestra, que eu não vou ficar dando spoiler para quem quiser ir, ele dá várias dicas de como que ele fez para crescer isso, né? Inclusive, ele tava até contando vou contar só essa, que eu não aguento. Ele fala que ele tinha o boi de piranha na loja dele, que era o produto que ele vendia abaixo do custo só para trazer o cliente. Entendi. E aí, tipo um produto de entrada mesmo. É tipo liquidificador. Ele comprava por 100 reais e vendia por 80. Ele perdia 20 reais, mas o que ele ganhava nos outros produtos que ele vendia para aquele cliente era muito mais. E é uma estratégia interessante a ser analisada. Talvez no seu mercado você possa pensar em alguma coisa assim,
entendeu? E o Ricardo, há anos atrás, ele já fazia Caldeirão do Hulk, já fazia banner, outdoor pelo país inteiro, fazia ação na rua, fazia madrugadão do não sei o que. O cara é uma máquina. Fala sério. O cara tinha 1.100 lojas, pô. É a mesma coisa que 1.100 Avans. Nessa proporção. Sim. Há não sei quantos anos atrás. Foi um... Pra você ter ideia, ele tá até hoje, se vocês pesquisarem, pode pesquisar no Google. Maior vendedor do mundo, escreve, coloca Ricardo Nunes. Vai aparecer no Guinness Book, até hoje ele é o maior vendedor do mundo. Que legal, né, cara? Porra, eu quero escutar esse cara. Como que ele fez pra estar lá? O que ele passou? Qual foram os acertos, os erros, as dificuldades? Qual foram a virada de chave nos pontos que ele mais cresceu, que ele mais... Eu acho que é isso. Ter a humildade de escutar quem já chegou lá. As pessoas não têm essa humildade. Não tem. E olhar pra ver que não adianta, você tem que estar no dia a dia. Eu tava ouvindo um podcast do João Adib esses dias, que ele conta que ele falou assim, aqui a gente trabalha não dentro da CIMED, mas assim, os maiores clientes são os farmacêuticos, né? E ele falou assim, cara, não tem como eu querer fazer reunião com esses caras no meio do dia. Então eu faço reunião com os caras até 9 horas da manhã, porque depois é todo mundo pra rua. É todo mundo tendo que fazer. Porque não adianta, ele falou, eu vou parar o cara no meio do dia dele, que ele já tem várias coisas pra fazer, várias reuniões, vou parar ele no meio do dia dele pra alinhar alguma coisa. Ele até fala, vendedor bom tem que ter a barriga no balcão. É isso. Porque ele quer... É isso, cara. Isso é uma coisa que eu prego muito na vendas, principalmente na venda atual. O reflexo disso é por causa desse avanço tecnológico que nós estamos vivendo. Então, cada vez está vindo a era robotizada, agentes de inteligência artificial, atendimento por robôs. E isso, ao mesmo tempo que está muito rápido, muito evoluído, as vendas estão no contramão. E qual que é a contramão? As pessoas querem ser atendidas por pessoas. Elas querem comprar de pessoas. Não sei se já percebeu isso. Já, até muita gente chama de vendas consultiva, né? Algo nesse sentido assim. Não sei nem se seria essa palavra. Humanizada, né? Isso. Então, tem uma coisa que a gente aplica nas nossas empresas. A gente foge de chatbot, foge de robô para atendimento. Lá é vendedor, irmão. É vendedor e de preferência ou o vídeo online ou vai visitar. De preferência visitar. Porque hoje as pessoas estão cada vez mais carentes de relacionamentos. Sim. No mundo tão digitalizado. Exatamente. E a venda, ela acaba sendo uma consequência de um bom relacionamento instaurado. As pessoas compram de quem elas confiam. Se eu me relaciono com você, eu crio um vínculo de confiança. Se eu confio, a venda é uma consequência. A venda vem depois disso. Né? Então, os vendedores novos, tem que bater meta. Tem que bater meta, óbvio. Vendedor que não bate meta não é vendedor, desculpa. Entendeu? Tá ali só tirando pedido. Exatamente. Só que eles ficam muito ansiosos para querer vender, bater meta, e esquece do principal, que é o relacionamento humano. A relação, a amizade construída entre o cliente e você. Inclusive, isso aí é até uma observação interessante. Eu criei vínculos de amizade na época da pandemia que eu conservo até hoje. De compradores, de diretores de hospitais. Então, a gente criou uma relação duradoura. Inclusive, uma dos compradores foi madrinha minha de casamento. Você vê o nível de relação que você chega. Então, isso que é legal. A venda é consequência. Não fica ansioso querendo passar o boi na frente, ou a carroça na frente, não. Primeiro cria o vínculo de relação, seja interessante para depois ser interesseiro. Já que a gente tá falando bastante de venda, inclusive é o tema que o Ricardo também vai trazer, mas acho que é legal a gente comentar. O que você falaria, assim, de ideia para aquele cara? Porque, assim, quando se fala de vendedor, muita gente, putz, cara, vamos vendedor. Então, o cara nem quer trabalhar com isso, apesar de que todo mundo vende, mesmo que pessoas, às vezes, inconscientemente, né, elas saibam. Mas o que você falaria, por exemplo, um cara que ele
já é um vendedor, como que ele poderia aprimorar, o que ele poderia estudar, o que ele poderia fazer assim, que você enxerga que são características que ajuda muito ele, vai ajudar muito ele, né, nos negócios que ele for fazer aí? Cara, eu indico um livro, Spin Selling. Esse é um livro que eu indicaria para qualquer vendedor. Esse livro vai desconstruir mentiras que foram construídas em métodos de vendas digitais, que na verdade não funciona bosta nenhuma. Então, inclusive, esse livro ele te ensina a se preocupar mais com o seu cliente, mais com a necessidade real dele, através de perguntas estratégicas, para depois, através dessas perguntas estratégicas, o seu produto, consequentemente, se torna uma solução. É fantástico. E é o que a gente volta. Você está se preocupando com o seu cliente, fazendo perguntas sobre ele, sobre a vida dele, sobre o problema dele. Isso cria vínculo. Isso cria um relacionamento. Se você consegue que o seu cliente começa a te dar informações, se abrir para você, o seu produto se torna consequência, o resultado do problema dele. Então eu digo esse livro. Esse livro é fantástico, Spin Selling. Quem lê esse livro aí vai se tornar um bom vendedor. Muito legal, muito legal. Já segue a dica aí, inclusive depois a gente deixa até o link aí para quem quiser adquirir ele depois. Mas acho que é um bom ponto esse aí, porque, cara, o que tem de curso, Aí, a maioria desses cursos, eu não sei o que da venda, não sei o que, aí você vai lá enfim, ver o time de vendas do cara. Não tem. Mas como que você quer, né? Não existe. Como é que você quer ensinar vendas, cara? Você não tem nem seu time de vendas. Eu vou ensinar vendas. Tá bom, qual que é o faturamento do seu time de vendas? Fatura 100 milhões por ano? Opa, vamos escutar esse cara aí. Já é um número interessante. Sim. Fatura 1 bi. Opa! Como é que é a estratégia de venda desse cara, hein? Quais são os KPIs que ele aplica? Qual que é o treinamento que ele dá pro time dele? Qual CRM ele usa? Né? Então, as ferramentas, elas são importantes. Sim. Se você tem um método bem estabelecido, as ferramentas adequadas e uma cultura de vendas na tua empresa, impossível você não faturar bem. Impossível. Inclusive, isso é uma coisa que eu admiro muito na CIMED, que a cultura de vendas lá ela é tão estabelecida, ela é tão clara para todos da empresa, se você está lá na CIMED, até a faxineira do banheiro quer vender para você. É fantástico. Muito legal. Entendeu? Isso que os empresários têm que entender. De nada adianta se você não tiver um faturamento. Sim. Empresa que não fatura não sobrevive. Não. Então, se você não consegue implementar essa cultura de vendas na sua empresa inteira, meu amigo, tem algo errado. Tem. Né? Inclusive, a grande virada de chave da CIMED foi essa. Quando ela trocou certas peças de confiança, estou falando de diretores de anos lá, que era de confiança. Eles só conseguiram implementar a cultura nova dentro da CIMED quando tirou certas peças. A cultura agora é essa aqui, fica quem quer, segue quem quer, se não está feliz, não vai seguir, tchau. A CIMED, a partir de hoje, adotou essa cultura. E implementar a cultura tem que ser clara. Desde o que eu brinquei aqui, Sim. desde a faxineira até o alto cargo. A cultura tem que ser clara. Se possível, imprima um papel estabelecendo bem as regras da empresa, da cultura mesmo, e cola na empresa inteira, para todo mundo saber e entender. Os valores, né? Entendeu? Essas coisas. Então, é isso, é ter mentalidade de vendas, principalmente nos dias de hoje. A venda, como eu falei, é uma consequência, mas as pessoas têm vergonha de falar que é vendedor. É isso. Brother, vendedor é a profissão do futuro. E a mais antiga ainda... Não tem limite, pô. O vendedor depende dele mesmo. Ele não tem limite. Se ele vender muito, ele vai ganhar muito. Se ele vender pouco, ele vai ganhar pouco. Aí vai depender do seu apetite. É isso. De quanto você tem da sua ambição. É preciso ter ambição. Sim. Entendeu? A ambição, ela é saudável até certo ponto. Então, você tem que acordar
um apetite, com vontade de vencer, de comprar um carro novo que seja, esse é seu sonho, tudo bem se é seu sonho. Eu trocar meu filho para um colégio melhor, dar um plano de saúde melhor. Tem que ter as metas, cara, e a ambição de crescer e ser melhor. Não, com certeza, com certeza. Ô Jabs, o que a gente pode esperar falando aí do evento já agora dia 25, 26? 25, né? 25 agora de junho. Quarta-feira, daqui 2 horas da tarde no Shopping Rio Preto. Muito legal. O que a gente pode esperar, assim, além de Ricardo, o que mais que vocês têm de ideia ali pro evento? Assim? Nós vamos falar um pouco de marketing também, fora do Ricardo, vai ter uma pessoa só para isso. Eu vou falar de vendas. O que vocês podem esperar é um momento lá de network interessante. Então a gente vai fazer um momento lá para trocar, até do mesmo mercado, a gente vai fazer uma gincana ali, um movimento para que as pessoas estejam próximas e consigam trocar informações, contatos. Que a ideia é essa, sair de lá com um cliente, com um amigo, com um parceiro, com um novo projeto para investir. Então esse aí é o que a gente espera mesmo do evento. Tá, legal. É das 5, tem... São 3 horas de evento. Das 5 tem umas 8 da noite ali. Até as 8 horas. Muito legal. Um lugar super bacana também, que é o shopping. Então, já tá ali, você já... Fácil acesso. Fácil acesso. Você já, inclusive, estacionamento. pode comer por ali. Isso. Você já vai feliz para casa, inclusive. Depois de muito conteúdo, você ainda vai feliz para casa. Jabs, falando aí, assim, já partindo aí pro final, né? Você é pensando aí, tá? Hipoteticamente. Você é um cara que assumiu uma equipe aí de gestão de vendas e você precisa pensar em como estruturar metas para essa equipe. Como que você faria isso? É uma dica para a galera aí. Como que você faria essa estratégia, assim? Para fazer esse estudo, primeiro a gente tem que fazer uma pesquisa do mercado. Né? Então, existem algumas ferramentas para você fazer essa pesquisa. No nosso, a gente usa muito o IQVIA, que é uma ferramenta específica que ela te dá dados do nosso mercado, que você vai saber quanto que fatura desse produto, qual que é as sazonalidades, dá informação de números, e aí a gente começa a implementar uma meta. Né? Então a gente tem uma visão global, assim, vamos falar de metas. E aí depois a gente faz as metas menores de acordo com o faturamento da empresa. Né? Então não adianta falar, o vendedor tem que vender 1 milhão, sendo que a empresa não fatura 1 milhão. Não faz sentido. Então as metas têm que ser reais. Então a gente começa a fazer essa análise global e vai filtrando para ver a realidade da empresa e do mercado local, onde que ela vai agir, entendeu? E aí estabelece as metas. E como eu falei, vendedor que não bate meta, meu amigo, tchau. Você não é vendedor. Você é qualquer outra coisa. Né? Não adianta. Então é isso. É estabelecer as metas de acordo com pesquisa, números, dados reais. Não é simplesmente jogar o vento e achar que... Um valor qualquer, assim, né? E aí, quando a gente olha também para vendas, a gente vê a questão muito de preço e valor, né? Que sempre é uma discussão muito interessante. Qual que é a sua opinião sobre essas duas questões de preço e valor? Que, né, até mesmo conceitos, se você tiver um entendimento seu, assim, é bem legal compartilhar. Até para deixar claro para as pessoas exatamente qual que é o impacto mesmo na hora que você vai apresentar seu produto, né, para você começar a fazer uma venda aí para o seu cliente. Isso aí é uma pergunta bem interessante. Eu acho que é a grande dificuldade de muitos empresários, né, você poder vender com mais margem, e o concorrente está sempre com preço melhor. Mas empresa que vende por preço, ela não sobrevive. Você tem que ter uma margem saudável no seu negócio para poder sobreviver. E nisso vem o antagonista, que é o valor. Como que você faz para o seu produto ser valorizado? E essa valorização, ela tem que ser percebida pelo teu cliente. Aí você tem que fazer uma análise do seu produto. Qual que é a percepção de valor que o meu produto está gerando? O que ele tem de diferencial? Qual que é o desejo do meu cliente, né? Qual desejo ele está gerando? O
que tem? O seu atendimento é mais rápido, sua entrega é mais rápida, o seu atendimento é mais humanizado, você tem o seu vendedor tem um relacionamento com o comprador, isso tudo conta. Isso tudo é valor. Não é preço. Preço, se fosse preço, eu não precisava de vendedor. Com um monte de robô que a gente tem, põe no site, bota um site no e-commerce e um chatbot respondendo no WhatsApp, vai tudo automático. Então, o vendedor está aí para isso. Para passar a perspectiva de valor do seu produto ou do seu serviço para o seu cliente. E ele vai adaptar de acordo com o seu ramo. Né? Foi igual o nosso. A nossa entrega é rápida. Né? Os nossos vendedores se relacionam, visita os nossos clientes. Então, ele tem um relacionamento. Né? A gente leva com uma embalagem bonita, que o nosso concorrente já não leva. Então, a gente tem todo esse diferencial. Isso não é diferencial. Você que pensa que não é diferencial. Para você parece que é muito pequeno, muito né? Muito pequeno, mas faz uma puta diferença. Entendeu? Às vezes a gente faz só... Olha que louco, a gente manda... Os vendedores mandam um bilhetinho junto com o produto, escrito à mão e o nome do cliente. Cara, isso aí é fantástico. Só isso aí você já ganhou caro em você muitas entendeu? coisas. E é uma coisa simples. Não me gerou custo nenhum. Um papel e uma caneta. Então, o valor não é tão difícil ser gerado. Às vezes, o que você falou, em coisas pequenas você consegue trazer essa percepção para o seu cliente. Só que, às vezes, os empresários ficam tão limitados a informações do digital, né? A gente fala a bolha do digital, que não vê que coisas simples, coisas reais, um papel, uma caneta... e uma dedicação, já gera o valor que você precisa. O valor não está relacionado ao que você pensa. Ele está relacionado às coisas simples da vida real. E o impacto que você tem ali para a pessoa, né? Isso é gerar valor. O desejo é consequência do valor gerado. É isso, ó. Fica a dica aí, muito, muito bom, hein? Muito legal, muito legal. Jabs, para quem quiser acompanhar esse seu trabalho das empresas, como que faz para te encontrar aí nas redes, ou como que as empresas, enfim... Entra lá no nosso Instagram, Jabs Emerick, @ Jabs Emerick. Tem um da clínica também, mas lá no meu Instagram você consegue achar de todas as empresas. Tá. Fechou? Fechado. Jabs, obrigado. Deixa aí uma mensagem para a galera, para todo mundo aí que... tem o desejo aí, ficou com vontade de participar do evento, deixa aí uma mensagem para todo mundo e também uma mensagem para a galera que às vezes não é daqui da região, não consegue ir, mas quer um dia ser um vendedor e quer crescer e ser um vendedor melhor. Estude, se movimente e não fique na zona de conforto. Vender não é o dom. Vender é estudo e prática. Seja um vendedor e vai ser feliz. E sobre o evento, se você quer participar, vamos deixar o link aqui? Vamos deixar o link. Vamos deixar o link, é só clicar. Vamos fazer um cupom de desconto, pessoal? Bora. Então, RPCast50. RPCast50. Vamos dar 50% de desconto para quem colocar esse cupom lá, beleza? Show de bola. Show de bola. Fechado? Fechado. Vamos que então, vamos foi um para prazer ver todo mundo lá. Vamos lá, aproveitar, tá perto de quem fez de verdade. Foi um prazer estar aqui com você, com vocês. E até a próxima, né? É isso, até a próxima. Obrigado, Jabs. Obrigado a você que nos acompanharam. O link está aí nos comentários. Para você que está nas plataformas de áudio também, desce um pouquinho aí, tem o link. Coloca aí o cupom RPCast50 e nos vemos aí nos próximos programas. Valeu!